Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira de calor para apresentar mais um programa Conexão Campo Cidade. Ao lado dos meus colegas de bancada aqui, Letícia Jacinto, Tejon e Roberto Rodrigues. Ô Tejon, você esteve lá no show rural a semana passada. Conta para nós um pouquinho como que foi o evento, com quem que você encontrou lá, o que você ouviu, compartilha com a gente. Alô, Marcelo, Letícia, Roberto, nossos internautas. Olha, me surpreendeu de uma maneira muito positiva, porque a gente está assim no meio, assim, meio lusco-fusco com relação ao ambiente, mas eu vi ali, primeiro, um recorde público. Mais de 240 mil pessoas visitando, conforme a hora que você fosse para o evento, você levava 3 horas de congestionamento na estrada. O Dilvo Grolli, presidente da Copavel, presidente do evento, é entusiasmadíssimo. Ele esperava um movimento de 3 bilhões e meio de reais e estava atingindo 5 bilhões de reais. E a presença ali de líderes, inclusive uma preocupação que estava sendo tratada lá, até com a presença do governador Ratinho, secretário da Agricultura, as lideranças, a preocupação com a gripe avícola, com a gripe dos frangos, de como evitar isso. Eu fico imaginando o drama imenso que isso seria. O presidente lá do Sindicato dos Avicultores do Paraná estava presente, que, aliás, também é o CEO lá da cooperativa LAR, extraordinária cooperativa, que mandou muitos abraços para você, Marcelo, muitas homenagens e referências positivas à sua passada por lá. Então, eu vi, nesse evento, na semana passada, um verdadeiro sucesso. Mais de 100 estandes de indústrias. A presença da indústria e um movimento intensivo, além de coisas interessantes como a show rural digital, como o movimento de startups, e uma coisa também muito legal que lá estava era a Cooperelas, um movimento das mulheres do cooperativismo ali da Copavel, e outros líderes cooperativistas. Estava lá o Ricken, presidente da OCEPAR, o Sabadim, presidente da Primato, fazendo lá um trabalho espetacular, que eu acho que vai pegar no país inteiro, que é praticamente uma cooperativa de biogás, a partir dos dejetos de suínos e de aves, que Roberto, você que a Letícia também, o Maia, vocês três são bem do campo mesmo. Que coisa impressionante aquele negócio da lagoa de dejetos. Viu? Aquilo é um problema. Eu conversei lá com o suinocultor. Que problema é aquilo? Gigantesco. Então, aquilo transformado em biodigestor, biogás, e o Sabadim, lá da Primato, fazendo um trabalho lá nesse sentido, junto com o MWM, para criar biofertilizante, bioeletricidade. Ou seja, meu caro Marcelo, eu assisti ali, nessa passada ali por Cascavel, algo que eu diria extremamente positivamente esperançoso, se isso pode significar uma tendência aí de estado de ânimo, né? Estado de ânimo do agro brasileiro. Tejon, eu vou pedir licença para o Roberto e para a Letícia, para me aproveitar o gancho que você está falando. Eu quero colocar um outro ponto ligado a isso que você falou. Eu estive agora essa semana no Tocantins, estive em Palmas e estive também lá em Gurupi e Cariri. E fui participar de um evento chamado Farm One, que é organizado pelo Fazendão, e que é uma grande indústria do Tocantins de processamento de soja, e pelo próprio Sebrae, que participa da organização lá. Tinha 1.200 produtores rurais, uma alegria, um entusiasmo, uma felicidade com o potencial da produtividade. O Volney
que é lá do presidente do Fazendão, comentando comigo que já está começando a construir uma outra planta lá em Palmas, vai esmagar 2.400 toneladas por dia. Quer dizer, aí conversei com o Zé Eduardo Mota, confinando 100 mil bois. Ou seja, aí eu fiquei lembrando, falei, gente, eu estava lendo um jornal há pouco, o assunto é da Lojas Americanas, um pessimismo, aí a Livraria Cultura, que fechou, aí a Pan Chocolates, que fechou, que acabou, e não sei o quê. Então, é o seguinte, aí eu fiquei refletindo, será que nós estamos vivendo numa bolha no agronegócio? Tipo assim, o agro prospera, e aí você coloca números nesse processo, eles estão dizendo que a cadeia do agro vai crescer 8% e que o valor bruto da produção vai crescer 6,5%, enquanto o PIB do Brasil cresce 0,8%. Quer dizer, o que nós do agro podemos fazer para ajudar os outros setores a entrar nesse ciclo virtuoso de prosperidade? Porque parece que existem dois Brasis, né? Um Brasil do agro, de felicidade, de expansão, de progresso, e um outro Brasil que sofre, que é notícia ruim uma atrás da outra e tal. Como você vê isso, Roberto? Marcelo, boa tarde a você, Letícia, Tejão, nossos amigos telespectadores. Olha, você está falando um comentário interessante, e eu queria pegar também alguma coisa que o Tejão disse aí. Esse crescimento espetacular lá no Copavel é uma retomada, viu, Marcelo? Porque as notícias que eu tinha de cooperativas de dezembro e janeiro desse ano, eram notícias não muito animadoras em termos de investimentos. As cooperativas estavam se queixando de redução de investimentos em dezembro e janeiro, preocupados com a questão financeira e econômica do governo, como é que as coisas iam se processar no governo. Então, havia uma preocupação com o futuro e pessoal com o pé no breque. Mas a notícia que o Tejão dá aqui agora é uma notícia fantástica. O pessoal resolveu realmente abrir o cofre aí e fazer investimentos espetaculares em tecnologia. Agora, a pergunta que você faz, Marcelo, como é que nós podemos contribuir? Eu tenho aqui uma resposta para isso, que acho que vale a pena refletir sobre ela. Estava até escrevendo um texto aqui agora sobre esse assunto, mas veja você, o PIB do agronegócio, o ano passado, foi de 27% do PIB nacional. 27% do PIB nacional. 27%. Só, se pegar 20 anos atrás, no ano 2000, o PIB do agronegócio brasileiro foi de 26%. Ou seja, não cresceu muito em termos relativos quanto à economia como um todo. Cresceu em termos absolutos. O PIB do agronegócio no ano 2000 foi de 1,8 trilhão de reais. No ano passado, foi de 0,4 trilhões de reais, ou seja, um crescimento de 34% em números absolutos, e aí já descontar a inflação. Então, o importante é o seguinte, embora tenha crescido o PIB da agropecuária e do agronegócio 34% em 20 anos, a posição relativa na economia não cresceu. Aliás, até o contrário. Você quer saber os números interessantes aqui? Olha, a maior participação no PIB do agronegócio, no PIB brasileiro, foi em 1996, 32%. Em 2003, quando eu era ministro, 30,4%. E a menor foi em 2014, 19%. Então, esses dados todos, Marcelo, mostram o seguinte: o PIB do agronegócio brasileiro vem crescendo em termos absolutos, mas em termos relativos, não. O que explica isso? O que explica isso é que a indústria do agronegócio, ou a cadeia produtiva, está crescendo simultaneamente. Ou seja, a agropecuária não é um setor que cresce isolado. Ao crescer a agropecuária, cresce, agora que você vê na Copavel, cresce em insumo, dando por isso fertilizantes, defensivos, máquinas, crédito, serviços, e a produção alimenta a indústria de alimentos, que vai exportando uma barbaridade esse ano também. Então, é relevante, a tua pergunta está respondida. A agropecuária e o agronegócio já estão inseridos, Marcelo, nas cadeias produtivas nacionais e internacionais, porque nós estamos exportando cada vez mais
agregando valor à agropecuária brasileira. É um dado relevante. O agronegócio cresce em termos absolutos. Em termos relativos, muito pouco, porque já alimentamos as cadeias produtivas. Letícia. Tejão, falando um pouquinho aí dos seus comentários, né? Temos uma integrante aqui na nossa Associação de Material Escolar que faz um trabalho maravilhoso com suínos ali na divisa de São Paulo e Paraná. Já tivemos várias vezes lá para ver, com a produção de energia, né, a partir desses dejetos. Ela chama Mária Montes, eu não sei direitinho a região, mas eu sei que é divisa ali com o Paraná. E cresceu bastante na Copavel, mas eu li que a boa parte dos produtores de máquinas, né, falaram que a produção agora entrou novamente no eixo, né? Então, estão conseguindo entregar mais, porque saiu da pandemia, então a gente está com mais peças, né? A demanda, a oferta dessas peças estão chegando com um pouco mais de rapidez, mas eles estão muito preocupados com as linhas de crédito, com os investimentos de longo prazo, devido à taxa de juros. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia comentar um pouquinho aqui sobre essa parte econômica, né? Que está tirando o sono de muitas pessoas. Mas o que eu li da Vida Copavel aqui, que eu achei interessante, é que pela primeira vez no país, um produtor rural comprou uma máquina agrícola e usou criptomoedas lastreadas em grãos. Então, os grãos foram transformados em ativos digitais lastreáveis, e isso foi feito pela New Holland, né, agrícola, junto com o CNH Industrial, o banco. Então, a New Holland tem esse agrotoken, e eles conseguiram comprar através da transformação desses grãos em criptomoedas. Então, mais uma novidade aí tecnológica, né, pela primeira vez sendo feita no país, e foi lá na Copavel. Ô, Letícia, você falou da questão econômica, né? Realmente, as taxas de juros hoje são uma preocupação muito grande, mas o Banco Central está usando uma política muito correta. Inclusive, o Brasil foi um exemplo de inflação no ano passado, menor que da Europa e que dos Estados Unidos, né? Porque o Banco Central se antecipou às tendências e subiu o juro para poder segurar a inflação. A inflação ainda não está, infelizmente, dominada, ela apresenta sinais de queda, mas o Banco Central vai poder abaixar os juros levemente só no segundo semestre, né? E pouca coisa, nós devemos fechar o ano aí com 12 a 12,50 de taxa de juros, quer dizer, hoje nós estamos em 13,75. Então, juro alto segura muito a retomada do crescimento. Eu acho que o agro tem feito diferente, é que, independente das adversidades, o empresário rural tem acreditado na causa, tem investido em tecnologia, tem colhido bem. São Pedro também tem ajudado, exceto do Rio Grande do Sul, que foi crítico, né, que está sendo crítico ainda, e a safra vai ser entre 302 milhões, segundo o IBGE, e 310 milhões, segundo a Conab. Então, vamos ter uma safra recorde. Esse dinheiro sai de dentro do chão e vai para a economia, vai para a indústria, vai para o comércio, vai para o serviço e ajuda a economia a girar. Agora, os outros segmentos ainda estão um nível de preocupação muito alto, né? Porque existe essa situação ainda não muito clara das políticas do governo novo, e isso gera incerteza, e com isso fica esse cenário cinza aí pela frente. Marcelo, a preocupação da Letícia em relação a crédito tem sido alimentada nos últimos dias pela informação do BNDES, que cortou as linhas de crédito, né, sobretudo para médios e grandes produtores rurais. Provocado pela lideranças rurais brasileiras, o BNDES respondeu que é uma questão apenas circunstancial para fazer um ajuste lá, arrumar a carga, mas que voltará a financiar a agricultura, na área de armazenagem, máquinas agrícolas, etc. Então, a Letícia tem razão.
a indústria de equipamentos está preocupada com a retomada do crédito para esse processo. Aparentemente, vai ser resolvido, pelo menos a promessa do BNDES é essa aí. Nessa questão que você trouxe, Marcelo, eu acho que um problema que a gente tem tido é que o Banco Central, a importância do Banco Central, de uma política monetária, né, bem feita, pena que a gente não está hoje com o Antônio da Luz aqui, né, mas eu ouço ele constantemente também, mas uma política monetária segura, bem feita. O Banco Central não pode ficar sendo atacado constantemente igual está nesse governo, né? Tem feito a nossa taxa de câmbio bater 5,30, voltar. Então, para você fazer as previsões, fica um pouco complicado no Brasil. Então, a importância de trazer esse Banco Central independente, que ele possa subir essa taxa de juros para conter a inflação, que eu acho que a pior coisa que pode acontecer para a gente é ter as inflações que nós estamos vendo, né, na América Latina como um todo. A gente viu acontecer com a Turquia. Então, na hora que você não tem um Banco Central independente, que ele cumpre razões políticas e não razões econômicas que vêm da ciência, né? Então, a gente tem que ter uma meta clara de inflação, de política monetária, e já que a fiscal a gente está um pouco patinando, né? Acho que tem essas preocupações rondando o Brasil aí, e isso afeta o câmbio brasileiro. Mas eu tenho visto, Letícia, o pessoal da área econômica com um razoável bom senso de tentar acomodar a relação com o Banco Central. Quem tem sido muito infeliz nas declarações tem sido o presidente da República, né? Que adora criar um fato novo toda semana aí, né? Então, eu acho assim, se os nossos políticos tivessem um pouquinho mais de bom senso naquilo que fala, talvez o Brasil teria um pouquinho mais de paz. E nós precisamos também esquecer a eleição. A eleição já foi, né? Então, é igual o cara que casa com uma mulher divorciada ou a mulher que casa com um homem divorciado e fica falando do ex-marido ou da ex-mulher. Isso aí é péssimo. O casamento não vai para frente desse jeito, você entendeu? Então, eu acho assim, os nossos políticos deviam olhar para frente, parar de falar do ex e seguir em frente, fazer seu papel, vamos fazer o melhor que pode pelo país, né? Para a gente viver melhor, ser mais feliz. Vamos esquecer o ex-marido, ou a ex-mulher, ou o passado, vamos olhar para o futuro. Precisamos parar de falar de governo. Eu acho que nós temos que falar do empreendedor, do cooperativismo. A gente já passou por tanta crise. Falando agora desse receio com relação às máquinas, eu me recordo, em 1978, eu estava na Máquinas Agrícolas Jato. Acabou o dinheiro para investimento. Não tinha mais um centavo para crédito para vender uma máquina. Só para o custeio. O que Nishimura fez? Ele disse, dinheiro de defensivo muito caro. Se mal aplicado, o agricultor perde dinheiro. Pulverizador muito barato. Vai visitar agricultor, pega a máquina velha como parte de pagamento e mostra que pulverizador é dinheirinho que aplica dinheirão. Ou seja, gente, vamos parar com essa história da gente. Eu acho, olha, acabamos de falar lá de Copavel, o Sabadim construindo uma cooperativa. Eu conversei hoje com o pessoal da termomecânica, fazendo um tremendo trabalho. Ou seja, o Brasil é muito maior do que fofoca, bullying, um conversando com o outro. Nós temos que parar de discutir nomes de políticos e começar a discutir o país. E convocar o empresariado para se unir para o planejamento. A Letícia faz um trabalho, a gente estava comentando antes de começar o nosso papo, Letícia faz um trabalho que é um trabalho que ela está substituindo iniciativas de entidades que poderiam estar realizando. Portanto, Marcelo, Roberto, Letícia, vamos partir para cima, vamos olhar todo mundo que está fazendo, porque, olha,
essa conversa, porque o outro, aquele lá, caramba, agora mesmo. Muito chato. É muito chato. Muito chato. E outra coisa, Tejão, Chato. algum dia que o seu cheque especial estava negativo, ou que você estava com febre lá de 40 graus, algum político foi resolver esse problema? Nunca foi. Então, a gente tem que lutar e resolver os problemas nossos e do país. Não vão ser, infelizmente, os políticos que vão resolver. Tem político bom, tem gente boa, mas quem faz o PIB acontecer são as pessoas, são os empreendedores, cooperativas crescendo a 2 dígitos. Estava lá, Roberto, falando sobre crédito, o pessoal do Sicredi, né, num evento lá na Copavel, crescendo. Cooperativa, e aliás, Roberto, o pessoal te elogiou muito, muito justo, porque eu ouvi a história que praticamente a cooperativa de crédito, um período, foi quase que extinta, e você foi um cara que trouxe de novo a cooperativa de crédito. E tem aí uma meta. O Banco Central diz: nós queremos mais cooperativa de crédito, tem que assumir mais de 20%. Gente, tem coisa muito positiva acontecendo no país. Temos que botar foco nisso. Esse negócio é importante, Tejo, que você está colocando aí. Cooperativa de crédito tem uma história muito curiosa e as pessoas esquecem, né? Não têm a memória do fenômeno. Mas o cooperativo de crédito, quando o Banco Central foi criado, nos idos dos anos 60 do século passado, o Banco Central praticamente eliminou a possibilidade de criar cooperativa de crédito. Por quê? Ele tinha razão. A verdade é que não havia uma regulamentação adequada e estruturada quanto ao cooperativa de crédito, e qualquer pessoa montava uma cooperativa de crédito. Então, havia um sujeito aqui na rua direita, aqui, que era uma cooperativa de crédito. Naquele tempo, os bancos aplicavam o recurso à vista, né? Porque tinha uma inflação. Então, se aplicava um dinheiro no depósito do banco e o banco remunerava aquele depósito. Então, se era cooperativa de crédito, pegava o dinheiro dos incautos populares, remunerava mais do que o banco fazia. Resultado, o pessoal ia lá e depositava dinheiro na cooperativa de crédito, sem saber quem era o dono, sem saber quem era o líder, sem saber quem era o comandante. De repente, o banco fechava, o cooperativa de crédito fechava, e o cara tinha ido para o Paraguai, para a Europa, para o Japão, com o dinheiro do poupador. Então, essa picaretagem se repetiu bastante, de modo que o Banco Central impediu o crescimento do cooperativa de crédito. E aí, eu me lembro que ele chamava essa coisa, os não podes do Banco Central. Não podia ter talão de cheque, não podia cobrar tributo, não podia cobrar serviço, não podia ter agência avançada, não podia nada. Então, a cooperativa de crédito era uma questão meio romântica apenas, né? E lutamos anos e anos e anos para tentar mudar esse processo e conseguir abrir o cooperativa de crédito. A solução, Tejon, a Constituição Constituinte, de 88. Na Constituição de 88, nós conseguimos colocar na Constituição, eu era presidente da UCB na época, e liderei todo esse processo, um artigo que dava às cooperativas de crédito, e até hoje funciona esse artigo, dá às cooperativas de crédito isonomia em relação ao sistema financeiro. Ou seja, a Constituição de 88 trouxe a cooperativa de crédito para o sistema financeiro, com igualdade de condições. E aí, o Banco Central não pôde mais impedir as cooperativas de crédito. E, ao contrário, criou um serviço de assistência, de orientação, que deu às cooperativas de crédito um profissionalismo espetacular. Ficou profissionalizado o processo, as cooperativas de crédito explodiram. Então, de 90 para cá, nos últimos 30 anos, espetacular. No ano passado, as cooperativas de crédito já representaram mais de 20% do crédito rural, Tejão. Mais de 20%. E eu também consegui alguma coisa quando era ministro, tinha uma limitação de sócios. Eu abri a associação, ou uma explosão nos bancos cooperativos, né? Então, é preciso lembrar a história. Os cooperativas de crédito estão aí hoje, um grande sucesso, mas há 30 anos atrás não podia nada. Então, houve uma ação. E aqui é preciso lembrar a ação de 2 pessoas, os ministros Yoshiaki Nakano, da Fazenda, que com Bresser Pereira, permitiram essa abertura da cooperativa de crédito. E mais tarde, no Conselho Monetário Nacional, com o ministro Marcílio Marques Moreira, do qual participava o Banco Central, BNDES, etc.,
as cooperativas de crédito foram regulamentadas e a coisa avançou de maneira notável. Então, são histórias importantes. E hoje, o Sicredi e o Sicobi são dois sistemas poderosíssimos. Sem falar na Cressol, que é a cooperativa de crédito do sistema da agricultura familiar, e mais a Unicred, o sistema Unimed. São 4 bancos cooperativos hoje que crescem espetacularmente. Ô, Tejon, você falou um ponto. E olha, aí. Roberto, eu estava. Deixa eu só mandar aqui mandar uma mensagem para o Roberto, do Lúcio Oliveira, presidente da Sicobi Cred Vertentes, lá daquela região de Tiradentes, Ouro Preto. Ele viveu tudo isso que você está me contando na pele, e ele fala, graças ao Roberto Rodrigues. E o Lúcio Oliveira começou a cooperativa com 22 membros e hoje tem 35 mil pessoas ali reunidas, viu? Um abração para você que ele mandou. Obrigado. Ô Tejon, você tinha falado aí uma questão de vamos parar de falar das coisas negativas e vamos falar de coisas positivas. Eu acho isso uma coisa extraordinária, só que nós temos um problema cultural no Brasil que nós precisamos trabalhar isso bem. Eu estava, há muitos anos atrás, numa reunião de empresários na associação comercial, e foi quando tinha acontecido aquele atentado num cinema em São Paulo, que um cara levantou e metralhou muitas pessoas que estavam nas primeiras fileiras ali, morreu muitas pessoas. E aí o jornal da época, não me lembro se a Folha ou o Estadão, publicou lá quase 5 páginas falando do assassino, contando a história do assassino, quando ele era criança, como é que foi a vida dele e tal. E depois, no finalzinho lá, tinha lá 3 linhas falando o seguinte, o José da Silva, que teve um amigo que faleceu no atentado, esteve lá e depositou uma dúzia de rosas para o amigo. Então, aí esse empresário que estava na reunião disse o seguinte, eu gostaria que os jornais falassem a vida desse cara aqui que foi lá, depositou a rosa, homenageando o amigo. Só que tem um problema. Infelizmente, a maior parte das pessoas, para ter audiência, para ter interesse, gosta das coisas ruins, das coisas negativas. Então, isso é um problema cultural que nós temos que mudar. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas isso precisa mudar no país. Eu concordo plenamente, Marcelo. Eu vejo isso não só na mídia, mas também nos materiais didáticos, e eu fico impressionada como a gente corta a oportunidade de esperança, de bons exemplos, de seguir das crianças, logo bem jovem, sabe? Isso é criado desde bem pequeno. Então, a culpa é sempre do outro, isso que o Tejon sempre fala, né? A vitimização, isso vem de uma narrativa construída de uma maneira muito danosa para o ser humano. Então, eu vejo que essa modificação ela vem através da educação e para que a gente possa estimular essas pessoas a seguir bons exemplos, a admirar bons exemplos, né? Como a gente estava conversando aqui antes do programa sobre a cultura anglo-saxã e a cultura latina, né? E vê a cultura anglo-saxã vê o sucesso do outro como propulsor para você ser igual, melhorar, né? E muitas vezes a gente vê na cultura latina como o sucesso do outro vira uma ofensa pessoal. E eu só queria fazer um comentário sobre as cooperativas, professor Roberto, que eu vejo também o crescimento dessas cooperativas, elas estão dentro do campo, desses bancos cooperativos, eles estão muito próximos de nós. Então, eles entendem do negócio. É diferente de alguém muito longe, né, em São Paulo, um jurídico engessado, alguém que nunca pisou na roça mesmo, nunca vestiu uma botina, querer vir ditar as regras de um setor que funciona completamente, né, diferente do urbano. Então, eu acho que essa proximidade ao produtor rural possibilita eles de emprestarem dinheiro, de entender o que você precisa. Quantos bancos que fizeram esse movimento também estão entrando dentro das empresas, tipo o Rabobank, entrando dentro das empresas, entendendo, fazendo a sucessão, instalando governança, e os bancos cooperativos fazem isso com maestria. Então, acho que é uma das coisas que também ajudou nesse crescimento, foi essa
proximidade e as propostas virem muito ajustadas com o que o setor precisa. Olha, deixa eu pôr um pouco uma colher nessa conversa aí sobre governo ou não governo. Vou dar alguns números e um comentário aqui. Números. A diferença entre a área plantada com grãos no Brasil e a produção de grãos é uma coisa realmente extraordinária. De 1990 até hoje, por exemplo, a área plantada com grãos cresceu 103%, dobrou esses 33 anos. Mas a produção de grãos cresceu 430%, cresceu 4 vezes mais. A que se deveu esse crescimento espantoso da produção agrícola, produtividade agrícola por área, que representou, aliás, uma espetacular demonstração de sustentabilidade. Hoje, nós cultivamos no Brasil 77 milhões de hectares com grãos. Se tivesse a produtividade que tinha em 1990, precisaria de mais 123 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 123 milhões de hectares, mostrando uma tecnologia tropical sustentável de fato no Brasil. Não é sonho nem promessa, está feito. Muito bem. A que nós podemos atribuir esse crescimento espetacular do agro? Há 3 fatores. O primeiro foi tecnologia. Se não houvesse tecnologia gerada no Brasil, órgãos públicos e privados, que permitissem o aumento da produtividade, nada aconteceria. O segundo, empreendedorismo no produtor rural. Está certo o Tejon, produtor que saiu do Rio Grande do Sul, do Paraná, Catarina, foi para Rondônia, foi para o Maranhão, Piauí, Mineiro, Capixaba, Paulista, que invadiu o Centro-Oeste e formou uma agricultura notável, tropical, sustentável lá fora. Esse empreendedorismo foi funcional e absolutamente indispensável para o Zé. E o terceiro ponto foram políticas públicas. O crédito rural cresceu, nós temos o seguro rural, fizemos legislações que permitiram, por exemplo, o plantio de transgênico no Brasil, quando era proibido até 2003. Então, houve também, não podemos esquecer que o governo participou com políticas públicas adequadas. E o quarto ponto, obviamente, é mercado que cresceu lá fora. Graças a isso... A mecanização também, viu, Roberto? A mecanização também foi um fator... Sim, mas mecanização, Tejão, mecanização é resultado de pesquisa e empreendedorismo, as duas coisas somadas, né? Está incluído, por exemplo, do investimento na área. Agora, pega os números de exportação, né? No ano 2000, nós exportamos 20 bilhões de dólares. O ano passado, 159, 160, 8 vezes mais. Que país que fez isso? Nenhum país faz isso. Então, é uma coisa espetacular que o Brasil fez. Por quê? Tecnologia, inclusive equipamentos, políticas públicas e empreendedorismo. E, obviamente, mercados se abriram lá fora. Então, a gente não pode esquecer que a agricultura é um setor extremamente protegido nos países desenvolvidos. Estão vendo agora a Europa quer fazer com a questão do crédito de carbono. Então, não pode dizer que não precisa de governo. Precisa de governo. O governo tem que criar políticas públicas e estratégias. Por exemplo, infraestrutura logística, acordos comerciais, investimentos em defesa sanitária. Tudo isso depende do governo. Então, nós temos que ter essa visão de uma integração entre o público e o privado para que a coisa aconteça bem. O que não pode, estou de pleno acordo com todo mundo, é o governo atrapalhar. Não vai dar crédito, não vai ter, vai tributar a exportação. Esses temas que o governo interfere negativamente é que perturbam o agro brasileiro e o do mundo inteiro. Tem um internauta nosso aí que fez uma pergunta grande, dá para colocar? Ele colocou um texto. Ele fez um comentário, né? É o Aldo Heymans. Ele diz aqui: vejo situações distintas quanto ao agro no Brasil. Estamos vendo 2 situações, diz ele. Uma é o crescimento da produção, principalmente de grandes, tem lastro. Enquanto aos pequenos, como ficará se não tiverem linhas de crédito? Essa classe não tem lastro para aguentar a polarização de investimento. Sem alimentação, o povo não vive. Ok. Ele faz essa colocação com relação aos pequenos produtores. O Aldo está certíssimo. O Aldo está certo com a proposta dele e a resposta foi dada aqui já, Tejão. Você deu. Você já Cooperativa. O que acontece no mundo com a globalização da economia é que a margem por unidade de produto é cada vez menor. O que o sujeito ganha por tonelada, por saco, por quilo de produto, é cada vez menor.
Então, a renda da agricultura se faz na escala. Ora, o pequeno produtor não tem escala. Então, ele está liquidado por definição. Mas ele pode fazer a escala dele na cooperativa com seus iguais. E aí, o cooperativismo, indiscutivelmente, e eu fiquei muito contente com a fala da Letícia, porque a cooperativa está próxima do produtor rural. O produtor rural é mutuado da cooperativa, mas é dono da cooperativa, ele é associado à cooperativa, ele que faz a cooperativa funcionar. Então, essa visão de que a cooperativa está perto, está dentro de casa, é que dá a chance ao pequeno produtor de crescer em igualdade de condições com o grande. Então, cooperativas bem organizadas, bem estruturadas e bem geridas são a solução para a pergunta dele. Essa preocupação dele com o pequeno é muito fundamentada, viu, Roberto? Colaborando aí com a sua resposta, é que em 5,07 milhões de propriedades agrícolas que nós temos no Brasil, metade delas, o proprietário não consegue 2 salários mínimos por mês. Quer dizer, então o agro é um mosaico de muita prosperidade e tecnologia, por um lado, e muita gente ainda muito aquém em termos de produção, de qualidade, de produtividade, de eficiência, para poder gerar sua renda, para poder ter uma vida digna e criar bem sua família. Marcelo, em relação ao Plano Safra desse ano, né, de julho de 2022 a janeiro de 2023, a gente já contratou, os produtores rurais, né, já contrataram 222,8 bilhões de reais. Então, um dado interessante dos pequenos aí, né? Em 1.234 mil contratos assinados, 891,7 foi para o Pronaf, para a agricultura familiar. Então, tem destinado mais para a agricultura familiar e para o produtor de médio porte, que foram os outros 150,6 para o Pronamp. Esse volume foi 41% maior para custeio do que no ano passado. Então, eu acho que a configuração desse Plano Safra foi destinada dessa maneira aí. Agora, e esse papel das cooperativas que o Roberto e Tejon citaram faz muito sentido, porque a cooperativa que consegue ter excelência para aglutinar essas pequenas propriedades e poder dar a elas assistência técnica, condições delas serem competitivas, né? Então, o modelo cooperativista é uma âncora extremamente importante para a gente acabar com esse mosaico aí de dor que nós temos nessa parte dos produtores de pequeno porte. Marcelo, eu queria trazer aqui um outro tema muito legal, também um tema importante e positivo, porque quem é o maior cliente do agricultor brasileiro? Cliente número 1 do agricultor brasileiro é a agroindústria brasileira, a indústria de alimentos e bebidas. Eles processam 58% de tudo que é do campo do Brasil, das águas e dos mares, né? Não esquecendo o setor da piscicultura. 58%. A indústria de alimentos e bebidas é 25% da indústria do Brasil. E quando falo, inclusive, de pequenos, são eles que compram a gigantesca parte da agricultura familiar, quando olhamos principalmente a agroindústria de pequeno e de médio porte. Eles tiveram um recorde no balanço que o João Dornelas apresentou para a sociedade semana passada, um recorde ultrapassando R$1 trilhão de faturamento. Foi um crescimento de mais de 16%. E empregos eles estão acima de 1.800.000 empregos. E investimentos, e inclusive um crescimento também a nível das exportações, ou seja, o setor da indústria brasileira de alimentos e bebidas cresceu, e aí tem um assunto que nós temos que trazer cada vez mais aqui conosco, porque agricultor não vive sem freguês. Né? Sim. E os zelos, e você conhece muito bem, Marcelo, você atuou numa corporação agroindustrial, esses zelos têm que ser mais fortalecidos, mais aproximados, porque agronegócio é coordenação de cadeia produtiva. Nesse sentido, Roberto, que você teve iniciativas de criar as câmaras setoriais, né? Colocando o antes da porteira, com o dentro, com o pós, eu acho que aí está faltando, sim, mais pegada
da sociedade civil organizada, né? Porque mesmo iniciativas que, quando o governo toma, vai e tal, mas não dá uma pegada forte, né? Então, a agroindústria ou tecnologia forma um tripé, e aí nós poderemos ter um produto necessariamente envolvendo obrigatoriamente o setor agroindustrial ao nosso lado, né? Ô, Tejon, eu vejo esse ponto colocado por você como muito relevante. Eu acredito que tanto as agroindústrias, as indústrias alimentícias, têm procurado se aproximar do agricultor, e o agricultor também tem crescido a consciência da importância de satisfazer bem o cliente, de produzir uma matéria-prima de mais alta qualidade e tal. O que eu acho que está faltando ainda no setor agro é a consciência de geração de valor e de construção do valor percebido lá no cliente. Porque, por exemplo, essa cultura nossa de commodity, de ser campeão de custo de despesa, de ter alta produtividade, de ter excelência logística, faz com que a gente, no campo, pense o seguinte: poxa, eu não domino o preço do meu produto, quem define isso é o mercado, né? Mas nós podemos começar a mudar isso pouco a pouco. Por exemplo, se eu sou um produtor de vegetais, por exemplo, ou de café, eu posso perfeitamente fazer um vegetal diferenciado, um café diferenciado, que vai ter um preço maior, né? Porque a minha bebida do meu café gera uma qualidade, uma percepção para o cliente maior. Se eu produzo um trigo que dá um tipo de panificação que vai dar uma massa, um pão, um macarrão de uma qualidade superior, eu deveria ter uma remuneração superior. Então, eu acredito que o que falta, um ponto de melhoria aí na relação da indústria com o agricultor, é trabalhar um pouco nessa questão da geração de valor. E o teu comentário foi muito aplaudido agora pelo Antônio Lopes, dizendo que essa construção de valor é muito importante. E também o Zé Vieira Jordão comentava: vocês estão falando de cooperativa de serviços, né? Gostou muito do tema freguês. Então, Antônio Lopes, com a visão aí, apoiando o que você acabou de dizer, Marcelo, e o Jordão sobre as cooperativas, bem entusiasmado com isso. Obrigado aos amigos internautas aí que estão nos ajudando a construir o programa, a fazer ele melhor, né? Então, é muito importante a participação de vocês aqui conosco. Letícia, você com a bola aí, Letícia. Marcelo, eu queria trazer um assunto aqui também. A Índia começou a misturar 20% do etanol na gasolina em 15 cidades nessa última semana, né? E a meta deles é dobrar essa mistura em todo o país. Imagina o tanto de gente até 2025, de 10% para 20%, para assim reduzir a dependência do petróleo, depois das altas de preços que tiveram, né? E querem ser carbono neutro até 2070. Por que isso tem a ver com o Brasil, né? Gera grandes oportunidades do Brasil, que já tem um relacionamento com eles para exportar biocombustíveis e tecnologia dos motores flex também. E uma outra oportunidade está na célula de combustível que usa etanol como fonte de hidrogênio. Tem muitos países aí falando em motores elétricos, né, em baterias que nós temos que usar, e o Brasil já está na frente. Tem países como a China que podemos ter grandes oportunidades aí no setor de etanol. Ô, Letícia, você está comentando um ponto aí muito importante, e tem muita gente dos governos que nos assistem aqui toda semana. Eu já encontrei muita gente de governo que fala que assiste o nosso programa. Eu acho um ponto que nós precisamos corrigir no Brasil, por exemplo, os carros importados a gasolina, o Brasil deveria exigir que viessem flex. Mudanças não são tão grandes, são coisas relativamente
pequenas, a tecnologia está dominada, mas nós temos no Brasil muitos carros importados que não são flex, quer dizer, então se eles fossem flex, daria a opção dos seus proprietários em consumir também mais o álcool, que é um biocombustível sustentável e muito mais justo com o meio ambiente do que a gasolina. Então, aí volta no que o Roberto falou, tudo, de uma certa forma, a gente depende de alguma coisa dos governos, né? Então, eu acho que está de parabéns o governo indiano de usar aí o álcool anidro na mistura com a gasolina, e com certeza eles vão melhorar a qualidade do ambiente deles lá, não há dúvida. E Marcelo, semana passada teve uma reunião do ministro Fávaro com o representante da Índia para tratar de vários assuntos envolvendo aí o crescimento das relações bilaterais. Importantíssimo isso. Parabéns aí nesse ato positivo do governo. Fazer negócios, fazer negócios, fazer negócios. O Fávaro eu não o conheço, mas eu tenho admirado as posturas dele, de muito bom senso, tem articulado coisas muito interessantes, ele está começando com o pé direito e tem tudo para ser um grande ministro da Agricultura. Espero também. E dentro dessa mesma linha, né, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos publicou no site a primeira avaliação positiva essa semana a respeito da produção de etanol brasileiro para produzir combustíveis para aviação. Então, é mais uma grande oportunidade para o nosso setor, né, canavieiro, e produz com eficiência um combustível renovável. O Erasmo Batistella, do biodiesel, vive louco da vida. E aí, Roberto, Marcelo, Letícia, vocês podiam ajudar a comentar, porque quer sempre aumentar o nível do biodiesel, por exemplo, na mistura, e agora está um movimento para isso. Era 13% já. Nós estamos, se não me engano, com 10%. 10%. Congelado em 10%, né? Era para estar com 13%. Quer dizer, isso é outro ponto que... Mas também, eu até entendo, houve um momento, ano passado, que a soja subiu demais o preço, estava muito alto, então a adição do biodiesel no diesel estava causando mais alta de preço ainda quando você somava com a situação da guerra lá da Rússia e com a Ucrânia, criava uma situação muito complicada, né? Só que esse cenário já deu uma melhorada e não voltou os 13% que era para estar e continua nos 10%. E acabou também a moleza de importar dos Estados Unidos etanol sem taxa, né? Acabou, né, Roberto? Acabou isso. Acabou no começo do mês agora. O Marcelo, Letícia Tejon, queria aproveitar um dado seu aqui, Tejon. Quando você falou que a dos alimentos cobra 58% do que o Brasil produz da agricultura, isso responde a uma pergunta do Marcelo Lactraz aqui no programa, quando ele falou, bom, como é que o agro pode ajudar o resto do país? Já está ajudando. A indústria de alimentos vive por causa da produção rural brasileira. Claro. Vive e exporta para 200 países do mundo inteiro. Então, não é uma coisa que está o agro separado do resto do país. É importante essa participação integrada. Mas eu queria também, Letícia, entrar num tema que você já falou comigo várias vezes, que é o tema da segurança jurídica no campo brasileiro e a segurança mesmo, segurança no sentido lato da palavra no campo, né? Há uma preocupação aí recente com relação à invasão de terra ou essa questão que o STF tem colocado de discutir a reintegração de impostos com uma questão através de comitês sociais. Isso criou uma certa insegurança. Então, amanhã vai haver uma reunião importante na Frente Parlamentar da Agropecuária lá em Brasília para discutir um pouco as ações do STF, até mesmo pensando em eventuais legislações que definam essa coisa por toda, sem que ninguém interfira com interpretação criativa, né, como o STF tem feito no Brasil. Mas eu só queria fazer um comentário sobre esse assunto, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele promoveu a reintegração de posse instantânea, imediatamente, numa invasão que houve lá na Zonister, lá perto de Cosmópolis, e garantiu à liderança rural paulista que
não tolerará invasões, nem rurais e nem urbanas. Então, a questão da segurança vai depender muito dos governadores dos estados, né? Quando você vê o Tarcísio de Freitas tomando essa posição, o Zema na mesma linha, o Ratinho na mesma linha, nós ficamos um pouco menos preocupados com o processo de segurança no campo. Mas, Letícia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre segurança jurídica no campo, para dar um pouco a tua visão. O que preocupa, né, uma decisão do Supremo Tribunal, agora, semana, que tornou as sentenças tributárias que já tinham sido transitadas e julgadas incertas, né? Então, uma decisão muito pesada, perigosa, que mesmo com uma sentença favorável, a empresa pode ser chamada a pagar impostos que não recolheu e não colocou no seu balanço como devida, porque já tinha sido transitada e julgada. E isso pode ser questionado, isso tem deixado várias empresas com o cabelo em pé, né, sabendo como é que eles vão trazer esse dinheiro dessa maneira, e isso causa um problema no Brasil em relação à segurança jurídica. Um país que não tem segurança jurídica é um país que não tem investimento, é um país que há uma evasão de dólar, o real se desvaloriza. Então, assim, tem muita coisa em jogo aí e a gente deveria se atentar à Constituição. Isso acho que não pode passar dessa maneira ilesa, né, como tem acontecido essas decisões do Supremo. E tem razão, esse tema é tão sério e tão grave que todo mundo está lembrando uma frase do Pedro Malan, lá atrás. Pedro Malan dizia: o Brasil é tão complicado que até o passado é incerto, né? Então, você tem uma decisão que não precisa pagar, depois tem que pagar 15 anos depois, com multa, com monetária e juros, etc. É um negócio brutal. Quem é que vai querer investir no Brasil se não há segurança nenhuma para investir no processo produtivo? Muito complicado, você tem toda a razão. Muitas empresas não devem nem sobreviver se elas tiverem que pagar, né? E para o próprio investidor, ele tem que começar a se questionar se a empresa que ele está investindo dinheiro na Bolsa está nesse tipo de situação, porque muitas podem ser que não sobrevivam, dependendo do tanto de imposto retroativo que deverão pagar. Isso é triste, né? São algumas das notícias tristes aqui do Brasil de hoje, né? Mas a grande questão é que, às vezes, a gente é obrigado a conversar coisas que são básicas, né? Então, esses pontos que ainda tem no país gera insegurança, gera incerteza e gera problema. Agora, que nós precisamos resolver isso definitivamente, a gente precisa. Agora, quando você tem bons governadores, como Zema, como Ratinho, como Tarcísio, eles vão fazer cumprir a lei e não vão aceitar essas coisas, né? Agora, e nos outros estados? Em compensação, Marcelo, nos outros estados tem governador inventando tributo na agricultura, né? Então, esse é um ponto complicado também, né? Então, nós temos muitas surpresas, nós somos o país das surpresas. Então, eu sempre falo, quando eu faço palestra, que a gente precisa, grande parte do sucesso do insucesso do nosso negócio, muitas vezes acontece da porteira da fazenda para fora. Então, nós temos que tirar um tempo para ler sobre economia, ler sobre legislação, ler sobre política, ler sobre mercado, tal, porque muitas coisas que acontecem da porta da fazenda para fora vão interferir diretamente num maior resultado ou no menor, né? Antônio Lopes escreveu: precisamos de uma consultorias empreendedoras, é a mensagem dele, que é exatamente nós estamos acabando de dizer aqui, mais empreendedorismo. E também o Ronaldo Bianchi, dizendo: olha, carro elétrico, mas movido a diesel, né? Não adianta nada, ou seja, aquela coisa aí que nós precisamos, né? As células e a coisa aí do etanol, do biodiesel, sem dúvida alguma. Bom, gente, o carro elétrico tem uma novidade boa que está estudada no Japão, que é o veículo tocado a etanol, a álcool, mas esse etanol é transformado dentro do carro em hidrogênio verde. Então, esse é um negócio que está ganhando uma dimensão gigantesca e pode transformar o etanol numa commodity mundial.
porque aí é um negócio ambientalmente correto. Você tem razão, ele tem toda a razão com isso aí. Hoje, se pegar um carro elétrico cuja eletricidade é gerada por carvão, não adianta nada. No círculo completo é poluidor para chuchu. Então, agora, o etanol de cana ou de álcool que vira hidrogênio verde é uma maravilha em termos de emissões. Bom, gente, o papo está muito bom. Papo bom, o tempo passa rápido. Estamos aqui. Está elogiando o programa, viu? O Leandro Nardim falando parabéns pelo programa. Estamos aqui, Tejão, caminhando para o nosso final, e eu queria passar para você já, deixar sua mensagem, seu recado para a nossa turma aí que está participando do programa conosco. Bom, eu acho que uma maior proximidade e diálogo do setor agroindustrial, a indústria de alimentos e bebidas, e não só essa, a indústria de tecelagem, tudo isso que são os derivados dos campos. Aliás, o pessoal do algodão tem feito um trabalho muito interessante nesse vínculo, nesse elo, mas uma reunião de agricultores com os empreendedores agroindustriais tem aí, acho que, um campo extraordinário e é o caminho para a gente poder, aquele sonho, dobrar o agro brasileiro de tamanho, se nós reunirmos a agroindústria com agricultores e com a ciência que antecede isso. Um plano, um planejamento estratégico, né, Roberto, Marcelo, Letícia? Vamos dobrar esse agro de tamanho e podemos fazer isso. Tejon, obrigado aí pela mensagem, e eu sei que semana que vem você já não estará conosco por um período, você vai estar na França dando aulas, e nós desejamos para você excelente viagem, e vai mandando notícia e mandando uns vídeos para nós aqui no programa, tá? Vou mandar. Roberto, eu quero ver seu encontro com a Catherine Deneuve, como você um dia falou, que viu um discurso dela maravilhoso dos agricultores. Eu vou procurar também esses elos lá pela França, viu, Roberto? Tem na internet, viu, Tejão? O discurso da Catherine Deneuve está na internet, toda a história está guardada lá, tá? Para você consultar, você vê o que ela falou. Roberto, você com a palavra aí, amigo. Marcelo, eu quero reiterar aqui um tema, já toquei em outras reuniões nossas aqui no Conexão, e que é a importância fundamental do parlamento brasileiro na definição das políticas públicas, inclusive para o agronegócio. Mais do que nunca, hoje, as relações de poder mostram um crescimento da prevalência do legislativo na formulação de leis, de regras que permitam uma ação equilibrada no desenvolvimento do país. Então, eu queria reiterar ao nosso telespectador que converse com o deputado, converse com o seu senador, para que ele participe da Frente Parlamentar Agropecuária, de maneira que nós fortaleçamos as ações legislativas que neutralizem essa coisa que a Letícia falou aqui agora, do Supremo Tribunal Federal, com leis que sejam indiscutíveis e que não permitam interpretações dúbias. Vale a pena investir muito na relação com o parlamento brasileiro. Legal, Roberto. Com certeza, isso é fundamental para fortalecer a posição das áreas de interesse do agro, para a gente continuar prosperando. A gente precisa de um Congresso ciente aí das nossas causas, dos nossos desafios e dos nossos problemas. Letícia! Eu queria agradecer, né, esse papo ótimo aqui que tivemos hoje. Eu acho que também grandes reflexões. A gente precisa o país crescer, se desenvolver economicamente, ter prosperidade. A gente precisa de segurança jurídica, a gente precisa de segurança monetária. Então, assim, a gente não pode isentar, né, o governo das suas responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, concordo que o Brasil, até o passado, é incerto hoje em dia, mas também é um país de grandes oportunidades. A gente trouxe aqui Copavel, e das empresas, e da indústria de alimentos e bebidas, e de toda a produção do agro. Então, a gente também tem grandes oportunidades aqui. Eu acho que o setor privado tem que continuar fazendo o seu papel, mas a gente tem que assegurar, né, que a gente tem, pelo menos não nos atrapalhe realmente. Segurança jurídica e segurança monetária, eu acho que é indispensável. Uma boa noite a todos e estejam uma boa viagem. Vamos sentir sua falta por aqui. Com certeza, Letícia, esse ponto colocado por você aqui é muito importante.
Eu coloquei aqui no nosso debate, né, que o que o agro poderia fazer para os outros setores para ajudar o Brasil a crescer, né? E o Roberto colocou muito bem ali uma série de dados que comprovam que o agro já está fazendo muito. Mas eu quero ir além aqui. O agro tem uma característica de resiliência, de empreendedorismo e de otimismo que está faltando em alguns setores. O agro tem uma característica comportamental de acreditar sempre. Como diz aquele jogador de futebol que não tem bola perdida para ele vai todas as bolas. Então, essa característica do empresário do agro, eu acho que ela precisa passar para todas as cadeias produtivas do país para a gente melhorar, porque quando a gente abre os jornais e as mídias aí, vai ler notícias de outros segmentos, nossa, dá uma tristeza, é um pessimismo, é uma reclamação de tanta coisa, né? E então é o seguinte, a característica do empresário do agro de ser resiliente, de ser otimista, de ser empreendedor, eu acho que também tem ajudado muito o agro prosperar e essa mentalidade, esse comportamento, se ele contaminasse o resto do país, das outras atividades econômicas, eu acho que também ajudaria a gente ter um futuro melhor. Queria agradecer aos meus colegas, agradecer todos os nossos internautas que nos assistiram e aqueles que irão nos assistir nas nossas plataformas aí. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Em todo lugar que a gente anda, a gente tem visto muita gente que assiste o programa e a gente fica muito feliz com essa audiência, com esse carinho de todos. Muito obrigado, uma excelente semana, saúde e um ótimo carnaval para todos. Boa semana a todos. Abraços.